Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira, experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. A casa do homem do chapéu. Boa noite a todos. O meu nome é Rossi Menezes e o relato que eu irei compartilhar com vocês ocorreu no ano de 1984 a 1986, aqui mesmo em Manaus, na capital do estado do Amazonas. Naquela época eu tinha apenas 9 anos de idade. Trata-se de um fato real, uma experiência terrível que, juntamente com os meus pais e irmãos, nos deixou muito assustados. Se eu mesmo não tivesse passado por tudo aquilo, talvez eu não acreditasse se me contasse. Enfim, foi assim. Naquela década a vida era bem diferente do que estamos acostumados hoje. Nem se ouvia falar de internet ou redes sociais. Era algo que sequer existia naquela época. Levávamos uma vida bem simples. O meu pai trabalhou muito por vários anos e mesmo depois de muito sacrifício em economizar, ele percebeu que seria muito difícil realizar o seu projeto de comprar sua própria casa. Porém, mesmo assim, ele não desanimou, continuou economizando e aguardando aparecer alguma boa oportunidade. Foi aí que, em um certo dia, ele foi informado por um cunhado dele sobre uma casa que estaria à venda e era bem próxima da casa dos seus avós. Imediatamente ele foi até lá e retornou eufórico, pois finalmente havia encontrado uma casa no local desejado e dentro do orçamento. Ao conversar com a minha mãe, todos ficaram entusiasmados, já que o preço da casa parecia muito acessível, abaixo de qualquer uma que o meu pai já havia visitado. Seria um ótimo negócio. Afinal, poderíamos comprar a casa e, quem sabe, ficar com algumas reservas. Então, de imediato, ele fechou o negócio. Enfim, a casa era bem grande, feita de madeira. Era simples, mas bem construída. E o terreno? O terreno era bem grande. Tinha uma sala, 3 quartos, cozinha e banheiro. Porém, do lado de fora, havia um quintal com uma enorme mesa de madeira, que aqui no norte nós a chamamos de giral. Ela é usada normalmente para lavar roupas. Os quartos não tinham portas, e as portas de entrada e dos fundos possuíam trancas improvisadas de madeira. Os meus pais ficaram com um quarto maior. O meu irmão, que é 3 anos mais velho do que eu, ficou com um quarto em frente ao meu, próximo à cozinha. Então começamos a nos organizar nessa nova fase e nessa nova casa. Mas as coisas estranhas não demoraram a começar a acontecer. Já nas primeiras noites, eu fui acordado pelo som de passos no corredor da casa. Era como se alguém extremamente pesado pisasse com força nas tábuas do assoalho. A princípio, eu até achei que era o meu pai, mas até então eu não via ninguém. Aquilo se repetiu noite após noite e, para piorar, começou a ficar mais intenso.
comecei a ouvir batidas na parede, como se fossem dedos estalando e sussurros que eu não conseguia compreender. O meu pai nunca foi um homem muito religioso, ao contrário da minha mãe, que até hoje é uma mulher extremamente católica. Eu fiquei com receio de comentar tudo o que estava acontecendo, já que ninguém falava nada a respeito. Eu cheguei a pensar que era apenas coisa da minha cabeça, pois na época eu era apenas uma criança e todos sabem que crianças têm imaginação fértil. Seja como for, noite após noite, aquilo se repetia e se tornava cada vez pior. Mais de uma vez, eu ouvia assovios durante a madrugada, batidas fortes na parede e até mesmo a lâmpada da cozinha ficava piscando ou acendia sozinha, sem ninguém estar lá. Quando isso acontecia, o meu pai se levantava, ia até lá e apagava novamente. Isso tudo foi ficando cada vez mais difícil, pois eu quase não dormia mais e tinha que ir para a escola de manhã. Então eu ficava muito cansado. Aí teve uma noite que foi uma das piores, pois eu acordei com a sensação de estar sendo observado e, para o meu espanto, eu realmente estava. Olhei em direção à porta do meu quarto e lá estava ele. Era um homem todo vestido de branco, com um chapéu e ambas as mãos nos bolsos da calça. O local estava escuro, eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu fiquei apavorado com aquela figura parada ali olhando em minha direção fixamente. Como toda criança, eu me cobri com um lençol e quando arrisquei dar uma olhada novamente, aquele ser havia desaparecido. Depois disso, eu ainda tornei a ver essa entidade mais algumas vezes caminhando pela casa durante a noite, passando em frente ao meu quarto, indo em direção à cozinha. Com o passar do tempo, os ruídos foram ficando cada vez mais intensos. Eu acordava e lá estava aquela entidade na porta do meu quarto. Estava em pé, sempre me encarando de forma completamente assustadora. Sendo que dessa vez ele estava vestido de preto, com um chapéu bem parecido com o primeiro, mas era bem mais sombrio. Eu me lembro que naquela noite eu não dormi mais. Eu estava absolutamente apavorado com tudo aquilo. Foi então que eu resolvi conversar com meu irmão mais velho. Depois que eu falei tudo o que havia visto e ouvido, ele confessou que também já tinha visto aquele tal homem de roupas escuras, além dos sons como assovios e passos nos corredores. Aquilo era extremamente assustador para nós dois, pois éramos crianças, então decidimos conversar com nosso pai. Fomos até ele e ele nos ouviu atentamente. Quando terminamos de contar tudo, ele disse ao meu irmão para chamar nossa mãe, pois precisava conversar. Para nossa surpresa, eles disseram que também estavam testemunhando essas manifestações sobrenaturais. Mas em vez de melhorar a situação, depois que foi revelado que a minha família inteira estava passando por aquela situação incrivelmente assustadora, aquela conversa parece que deixou essa entidade ainda mais furiosa, pois suas manifestações se tornaram ainda mais intensas e frequentes. Ele passou a ser visto em qualquer horário do dia e da noite dentro de casa. Era comum vê-lo passar de um cômodo para o outro. Lembro-me perfeitamente que certa vez fomos todos acordados com um grande barulho. Ele havia jogado no chão tudo o que a minha mãe havia guardado na geladeira. As lâmpadas eram acesas e apagadas constantemente. Copos, pratos, panelas eram arremessados contra as paredes. Houve até algumas situações bastante estranhas em que conhecidos dos meus pais telefonaram para nossa casa, pois eles foram atendidos por uma voz masculina, mas que não era do meu pai. Um tempo depois, uma tia da minha mãe, que hoje em dia é falecida,
foi até lá para nos visitar. Ela era uma mulher do interior, muito vívida e acostumada com essas conversas sobrenaturais. Ela passou a noite em nossa casa e acordou meio estranha na manhã seguinte, calada, amuada, e ajudou a minha mãe em alguns afazeres naquele dia. Lembro-me como se fosse hoje. Estávamos sentados à mesa para almoçar. Enquanto a minha mãe servia, ela perguntou quem era o homem que ficava perambulando na casa. Ela mal havia acabado de fazer a pergunta, quando um prato literalmente quebrou, se espatifando como se tivesse sido atingido por algum soco. Mais do que depressa, ela arrumou suas coisas e voltou para sua cidade. Eu acabei não mencionando no início. Nós também tínhamos uma irmã que não morava conosco, mas teve uma vez que ela foi nos visitar e afirmou ter visto aquele ser perambulando na casa também, e não apenas dentro de casa. Ela viu aquela entidade passando pelo quintal. Os nossos vizinhos o viram no quintal em plena luz do dia, andando de um lado para o outro sem dizer nada. O meu pai, ao conversar com os moradores mais antigos, descobriu que uma família que morou antes de nós também havia passado por coisas bem estranhas, e eles se mudaram rapidamente para um outro local. E não foram os únicos. Outras famílias também sofreram muito ao morar lá. Passado mais um tempo, mudou-se para a frente da nossa casa uma senhora amiga de infância da minha avó materna. Como ela era sempre muito carinhosa com todos, desde pequenos nos acostumamos a chamá-la de avó. Foi um período agradável, pois o meu irmão e eu já não precisávamos mais ficar dentro de casa sozinhos enquanto os meus pais trabalhavam. Com toda essa situação ficando cada vez mais perturbadora, a minha mãe intensificou suas orações dentro da nossa casa. Teve uma certa noite que, enquanto orava, sentiu uma presença perturbadora, e quando olhou para a frente, lá estava aquela entidade sinistra. As luzes então começaram a piscar enquanto aquela coisa olhava para baixo e teria dito que aquela casa era dele e que todos nós deveríamos sair dali imediatamente. Dito isso, ele desapareceu como fumaça bem na frente dela, e então as luzes pararam de piscar e tudo voltou ao normal. Por um tempo, nós até conseguimos passar por uma certa normalidade. O meu pai ficou extremamente satisfeito, crente de que aquela coisa havia desaparecido e que nós poderíamos ter uma vida normal. Mas se passou um tempo e aquela tranquilidade simplesmente acabou. Teve um dia que eu estava na cozinha, eu abri a porta da geladeira, bebi água e então fechei. E lá estava aquele ser que me encarava de forma assustadora, parecendo ter ódio no olhar. Aquilo parecia uma cena de filme de terror. Foi o maior susto que eu tive na minha vida até hoje em dia. A minha voz havia sumido completamente e eu senti como se as minhas pernas tivessem amolecido. Só que daquela vez eu consegui ver melhor aquela entidade que com certeza era demoníaca. Os seus olhos eram escuros, o seu rosto tinha um tom amarelado escuro e no lugar do nariz havia um enorme buraco e ele não tinha boca. Eu entrei em completo pânico quando ele tentou se aproximar com aquelas mãos esqueléticas, mas eu consegui me afastar. Foi aí que ele ameaçou a se levantar. Eu me recuei e até encostei na pia que ficava atrás da geladeira. Eu estava sem reação, apavorado com tudo aquilo, e então a entidade veio para cima de mim. Eu desviei da mesma e saí correndo para o outro cômodo e nem senti os meus pés tocarem no chão de tão rápido que eu corri. Eu me joguei no colo do meu pai e comecei a chorar. Ele me olhou assustado e perguntou o que estava acontecendo, mas a minha voz não saía. Já minha mãe, vendo meu estado, logo deduziu que havia acontecido alguma coisa. O meu pai me passou para minha mãe
e foi até a cozinha ver o que estava acontecendo. Mas não havia mais nada lá. Depois que me recuperei do susto, eu contei o que de fato havia ocorrido. E foi nesse momento que os meus pais concordaram que era hora de sairmos daquela casa. Aquela casa, aquela entidade demoníaca, não queria nos deixar em paz. Mas apesar disso tudo, até então, nunca havia tentado fazer nenhum mal físico a nenhum de nós. Não demorou para os meus pais conseguirem vender a casa e sairmos de lá o mais rápido que pudéssemos. Eu me lembro que era o mês de fevereiro do ano de 1986, quando finalmente nós fomos embora daquela maldita casa. Passados 2 dias, o novo proprietário da casa foi até onde nós estávamos morando na nossa nova residência e conversou com meu pai. E logo de cara ele foi perguntado: "Me diga a verdade, o que tem de errado nessa casa?" Meu pai alegou desconhecer qualquer anormalidade e o novo morador nos revelou que logo nos primeiros dias, quando atendeu o telefone, sentiu ser puxado por uma mão e arremessado contra a parede. A sua esposa por muito pouco não foi atingida no rosto por um copo que havia sido arremessado contra ela. As coisas estavam cada vez piores com o novo morador. Pelo que ficamos sabendo, o novo proprietário, com menos tempo que a gente dentro daquela casa, pois temia pela sua esposa e filho, que ainda era um bebê. Enfim, esse é o meu relato. Depois de 30 anos de todos esses acontecimentos, eu ainda passo em frente àquela casa, mas hoje ela está bem diferente, pois a antiga casa de madeira foi demolida e ali construíram uma de alvenaria. Eu não soube de mais nada, nem de nenhuma história de outros moradores daquela casa, mas nunca esqueci desses fatos sinistros nos quais eu vivenciei durante a minha infância e início da minha adolescência. É impossível se acostumar com todas essas situações e também é difícil de imaginar o motivo de tanto ódio daquela entidade. Creia ou não, esse relato é real. Eu não desejo a ninguém essa situação macabra na qual vivenciei com a minha família durante aqueles anos. Pois uma coisa eu tenho certeza: o que habitava aquela casa era sim uma entidade. Boa noite. O peso de uma palavra. Olá, eu me chamo João. Eu sou um homem bem simples do campo. Desde pequeno, eu sempre morei afastado da cidade em um casebre humilde no interior de Minas Gerais. A vida no campo é tranquila, mas não sem os seus desafios. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração ou superstições. Eu sempre fui um homem de poucas palavras, mas de muitos xingamentos. A palavra desgraça era a minha favorita. Tudo que dava errado, eu soltava essa palavra sem pensar 2 vezes. Muitas vezes, a minha avó e a minha mãe me alertavam: "Ô João, para de xingar essa palavra, meu Deus. O nome desgraça atrai coisa ruim. Você já sabe disso, já te falei várias vezes." Eu ria e continuava com o meu jeito. A vida era dura, eu achava que um xingamento não faria diferença. No entanto, essa minha teimosia acabou me colocando em situações que até hoje me fazem arrepiar só de lembrar. A minha casa fica afastada da cidade, rodeada por campos vastos e uma mangueira enorme na frente, que devia ter mais ou menos uns 100 anos. Eu trabalhava no roçado todos os dias, voltando para casa exausto no final da tarde. Eu sempre parava debaixo da mangueira para descansar um pouco antes de entrar. Eu acendia um cigarrinho e ficava ali descansando e olhando o tempo. Era um ritual. Eu sentava ali para ver o pôr do sol
e deixar o cansaço do dia ir embora junto com o suor. Nos últimos meses, havia algo estranho acontecendo. Quando a noite caía, mesmo no fim da tarde, quando eu olhava para a árvore, eu via um tipo de sombra em cima dela. Era como se houvesse algo ali em cima escondido, sabe? Era bem estranho. No início, eu não dei muita bola. Pensei até que pudesse ser só um bicho do mato ou até mesmo um bando de pássaros. Mas com o passar do tempo eu sempre via aquilo. Eu comecei a achar estranho. Eu comecei a me sentir mal quando eu estava em casa e olhava para a árvore, sei lá. Eu sentia um medo que não tinha explicação. Era uma sensação de estar sendo observado, mas eu não tinha coragem nenhuma de ir lá para ver o que era. Na verdade, eu não ia de jeito nenhum. Mas em uma certa noite, quando eu voltava do trabalho, eu arrisquei dar uma olhada na árvore. Era até comum que já conseguisse ver aquela sombra lá em cima. Mas eu olhei e não vi nada. A árvore estava completamente vazia. Você pode até pensar que isso me aliviou, mas longe disso. Eu me senti estranho. O meu coração dizia que alguma coisa estava errada. Eu dei uma parada, mas logo segui para dentro de casa, até porque eu precisava me aprontar para poder dormir, pois a lida no outro dia seria dura. Eu entrei em casa, larguei as minhas coisas em um canto e já fui direto tomar banho. Só quem trabalha com coisa pesada sabe como é bom apreciar um bom banho após um dia duro. Porém, no meio do banho, eu ouvi uma coisa muito estranha. Eram passos bem pesados e uns baques surdos na parede, como se algo estivesse andando com dificuldade. De pronto, eu até pensei que fosse algum ladrão. Então peguei o meu facão, saí do banheiro e fui lá ver o que estava acontecendo. Andei pela casa com muito cuidado, até mesmo para não fazer barulho. Foi aí que eu senti um mau cheiro terrível de carne podre. Era insuportável, que me fez quase vomitar. Era um mau cheiro fortíssimo. Aí eu comecei a achar que a coisa estava estranha mesmo. E se é que eu poderia achar algo mais estranho ainda do que já estava acontecendo. Mas aí eu dei mais uma andada pela casa e foi onde eu havia escutado os barulhos, mas eu não vi nada. Não havia nenhum sinal de que alguém estivesse andando por ali. Então voltei para o meu banho e o fedor ficou por um tempo e depois aquilo foi embora. Então não liguei mais. Depois eu jantei e fui dormir porque o dia começava bem cedo para mim. Quando eu já estava dormindo há um bom tempo, eu ouvi novamente os barulhos no meio da noite, mas claramente mais próximos e claros. Eu tomei um baita susto quando eu acordei. Eu ouvi uns passos arrastados pelo corredor e até um tipo de gemido bem baixo que parecia vir até das paredes de tão profundos que eram. Eu fiquei com um pouco de medo, mas eu tinha que ver que diabos estava acontecendo na minha casa. Eu peguei novamente o meu facão que eu guardava no quarto e saí pronto para ver quem quer que fosse. E logo de cara, já senti aquele fedor terrível de carniça novamente, só que dessa vez estava muito mais forte. Chegava a impregnar na roupa e marejar os meus olhos. Era uma coisa terrível. Eu andei pela minha casa tentando encontrar a origem dos sons e do mau cheiro. A casa não é grande, sabe? Mas ela tem um corredor que dá a volta e acaba enganando a gente com o eco. Foi quando eu percebi que o barulho estava vindo por detrás de mim, andando na minha direção. Ali eu comecei a suar frio, com meu coração disparado. Parecia até que ele ia sair pela minha boca. Dei meia volta e comecei a andar pelo corredor com muita calma, fitando já o final e preparando mentalmente para qualquer coisa que surgisse. Eu fiquei sendo iluminado por uma única lâmpada que ficava bem no meio do corredor. Enquanto eu andava, eu consegui ouvir os passos vindo na minha direção.
Eu decidi parar bem na virada do corredor e descer a lenha assim que visse a menor pinta do sujeito. Eu fiquei esperando e os passos só se aproximando. E quando chegou num ponto em que viraria o corredor, eu já armei o meu braço para trás e já estava pronto para descer na testa do vagabundo. Mas foi aí que a lâmpada simplesmente apagou do nada e na hora eu fiquei paralisado naquele escuro segurando meu facão no ar. Ainda tentei dar um golpe, mas não acertei nada. Foi tudo muito confuso, tudo estava em silêncio e o local estava muito frio. Então finalmente ouvi alguma coisa. Era uma respiração pesada e quente no escuro que bateu bem na minha cara, sem contar que era um fedor horrível que me fez ânsia de vômito na hora. Foi aí que eu percebi que não se tratava de um ladrão e que aquilo parado à minha frente não poderia ser desse mundo. Eu vi passos bem curtos e calmos vindo na minha direção, parando bem na minha frente. Eu ouvi e senti a respiração novamente. Era pesada, meio ofegante. Na altura do campeonato, o medo já tomava conta de mim por completo. Eu comecei a rezar baixinho, pedindo para a luz não acender, pois eu teria medo de ver o que quer que fosse que estava ali na minha frente. Eu olhei para baixo e acabei vendo 2 pés cinzentos deformados, com pelos e unhas enormes. Foi daí que ouvi uma voz rouca, arrastada e esquisita demais que disse: "Você não estava me procurando?" Eu levantei os meus olhos bem devagar e vi uma mulher muito alta, tão alta que tinha que quase se agachar para andar dentro da minha casa. A pele era pálida e enrugada, com alguns pelos grossos espalhados. Vestia farrapos pretos, sujos e rasgados, e gotejava uma gosma esverdeada no chão. Os braços eram longos e finos, com mãos desproporcionais e unhas imundas. O rosto era o pior. Tinha um nariz enorme, orelhas pontudas e rugas que cobriam a pele. Tinha poucos dentes e os poucos eram amarelados. Já os olhos eram esbranquiçados, como se fosse cega, mas ela me enxergava perfeitamente. Meu Deus do céu, eu caí para trás de medo, me arrastando pelo chão, e aquela coisa, no caso a mulher ou o monstro, sei lá, me seguia lentamente, andando de uma forma toda desengonçada, e disse mais uma vez, zombando de mim: "Você não queria me ver? Eu estou aqui, meu filho, vem cá." O meu pavor era tanto que me fez chorar sem eu querer. Eu me levantei e corri para a porta e fui embora sem olhar para trás. Eu corri até a casa do meu amigo Zé, ainda ouvindo os passos pesados e a risada sinistra daquela criatura. Chegando lá, completamente desesperado, contei tudo para o Zé detalhadamente. Ele então me deixou dormir lá na casa dele. E antes de dormir, me contou uma história que a avó dele sempre dizia. Falou que não é bom usar certos xingamentos, que essas palavras têm poder e podem facilmente atrair coisas ruins, principalmente durante a noite. Ele contou histórias de outras pessoas que já tinham visto aquela mesma criatura. Eu ouvi atentamente cada palavra dele, que parecia fazer mais sentido depois do que eu vivenciei. No dia seguinte, eu fui à igreja e pedi ao padre que me benzesse, e à minha casa também, é lógico. Só depois disso eu tive coragem de voltar. Nunca mais xinguei o nome desgraça. Na verdade, eu evito qualquer palavrão hoje em dia. Cada vez que eu sinto vontade de xingar, logo me lembro daquela noite macabra e do medo que eu senti. As palavras que a gente usa têm peso. Eu aprendi isso da pior forma possível. Desde então eu nunca mais vi a tal criatura. E toda vez que eu passo pela mangueira, eu sinto arrepio na espinha e evito olhar diretamente para ela. E por fim, eu decidi compartilhar a minha história com vocês. Sempre que posso,
eu conto a minha experiência para os jovens da cidade, aqueles que, assim como eu, não acreditam em superstições, porque, afinal de contas, a desgraça pode estar mais perto do que imaginamos. Obrigado por contar o meu relato. Eu desejo uma ótima noite para todos vocês e que vocês fiquem na paz de Deus. O encontro sob a luz do entardecer. Eu me lembro claramente da sensação de medo que percorreu a minha espinha naquela ocasião. O ano era 1995 e, graças a Deus, eu não fui o único a ver aquela aparição. Mesmo hoje em dia, toda vez que lembro dessa história, um frio percorre toda a minha espinha. Já era um final de tarde, um pouco antes do cemitério fechar. Eu estava no final de uma das alamedas, onde uma seção pertencia praticamente a toda uma família. No dia anterior, havíamos enterrado uma senhora ali, e como é normal, os túmulos de recém-falecidos costumam receber mais visitas do que o normal logo nos primeiros dias após serem sepultados, e sendo assim, havia passado o dia inteiro naquela sessão fazendo toda a limpeza dos túmulos e realizando alguns reparos que foram pedidos pela administração. Como eu disse anteriormente, um dia antes havíamos enterrado uma senhora ali naquela sessão. Sendo assim, ao longo do dia, eu vi muitas pessoas visitarem seu túmulo, algumas em silêncio absoluto, as outras me cumprimentaram e até conversaram um pouco. Portanto, não tinha nada de anormal até aí. Porém, um pouco antes de começar a reunir as minhas ferramentas para encerrar o meu dia, eu observei um senhor logo no início da alameda, vindo em direção onde eu estava, porém atrás de mim e através das lápides e gramado, e não pelo caminho de cascalho. Mas não foi só isso que me chamou a atenção. Embora eu já tivesse alguns meses de experiência trabalhando no cemitério, ainda não estava completamente acostumada a caminhar entre os túmulos. Entretanto, aquele homem seguiu por aquele longo caminho de uma maneira nada convencional, pois não haviam passado segundos enquanto o vi lá embaixo e por uma fração de tempo em que eu me virei para pegar as minhas ferramentas, ele já estava no túmulo daquela senhora logo atrás de mim. Eu levantei um pouco surpreso, cumprimentei-o com um gesto de respeito e decidi me retirar para deixá-lo mais à vontade, até mesmo para prestar suas últimas homenagens. Assim que me virei para sair, ouvi uma voz forte e rouca dizer: "Muito obrigado, Natanael." Foi nesse momento que senti um frio na espinha, pois eu nunca tinha visto aquele homem e não haveria como ele saber o meu nome. Sim, eu me chamo Natanael. Eu fiquei sem falar por alguns segundos, mas perguntei a ele como sabia o meu nome. Ele, no entanto, permaneceu em silêncio, como estava no túmulo daquela senhora, e presumi que fosse um parente e decidi responder ao seu agradecimento, dizendo que apenas eu estava fazendo o meu trabalho. Novamente, sem mais nem menos, ele disse assim: "Eu estou esperando a minha esposa. Ela já está pronta para chegar e logo já vamos embora." Com um olhar meio desconfiado, olhei em todas as direções e não vi ninguém se aproximar. Foi então que resolvi perguntar: "Mas ela já está aqui ou está vindo lhe buscar?" Novamente, me virei e abaixei para continuar reunindo as minhas coisas. Foi nesse momento que aquele senhor de terno antiquado me respondeu: "Sim, já está aqui desde ontem, quando vocês a enterraram." Nesse instante, eu comecei a sentir um arrepio percorrendo minhas costas, enquanto ele continuava falando.
Eu o escutava, mas com muito medo de me virar em sua direção. Pouco a pouco, comecei a me mover para sair dali, e quando finalmente me virei, o homem não estava mais lá. Ele simplesmente havia desaparecido. Sem hesitar, joguei todas as minhas ferramentas ao chão e corri sem parar até chegar ao portão. Cansado e sem ar, caí em uma das cadeiras, sentindo as minhas pernas tremendo sem parar. Edgar, um dos vigilantes que estava assumindo seu posto, me viu passar correndo próximo à sua guarita e seguiu em minha direção. Eu contei a ele exatamente o que havia acontecido e ele ficou olhando para mim sem dizer uma única palavra sequer. Em seguida, quando finalmente consegui me acalmar, ele, com um semblante muito sério, soltou algumas palavras. Sim, eu vi a mesma coisa que você viu enquanto conversava com aquele homem. Mas, em hipótese alguma, ele passou por aqui para ir embora, principalmente porque o portão já estava fechado. Sendo assim, ele nunca saiu daqui de dentro. Na hora eu senti um alívio ao ouvir isso, já que tive certeza de não estar ficando louco. Mesmo assim, eu não conseguia acreditar que aquele homem a quem cumprimentei era uma aparição. Uma alma que veio buscar sua esposa para levá-la com ele. Depois disso, fiquei apenas mais alguns dias ali, já que logo tratei de arrumar um novo emprego, pois em hipótese alguma eu iria passar por aquela situação novamente. Esse foi o meu relato, espero que gostem. Fiquem com Deus. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.